Nós vamos falar um pouquinho sobre lesão medular nessa aula e a gente vai ter como referência as diretrizes de atenção à pessoa com lesão medular do Ministério da Saúde, que foi publicado em 2013. Primeiro a gente começa com o conceito do que é lesão medular, né? Toda injúria que acomete as estruturas contidas no canal medular, e aí a gente coloca a medula, o cone medular e a cauda equina, podendo levar a alterações motoras, sensitivas, autonômicas e psicoativas. Você tem a paralisia ou a paresia dos membros, alteração do tônus muscular, alteração dos reflexos superficiais e profundos, né? Os reflexos profundos são os reflexos tendinosos, músculo-esqueléticos, né? Alteração ou perda das diferentes sensibilidades, a sensibilidade tátil, dolorosa, de pressão, vibratória e proprioceptiva, a perda de controle esfincteriano, disfunção sexual, alterações autonômicas como vasoplegia, alteração de sudorese, controle de temperatura corporal, entre outros, né? Então as repercussões de uma lesão medular são diversas e bem distintas uma das outras. E depende muito do nível da lesão, do tipo da lesão, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. No Brasil, a incidência do trauma raquimedular é de 40 casos novos para cada ano, 1 milhão de habitantes, né? E 80% das vítimas são homens e 60% se encontram na idade entre 10 e 30 anos de idade. A causa mais predominante é o trauma e representa uma incidência muito elevada quando comparado com outros países. As causas não traumáticas correspondem a cerca de 20% dos casos, né, e compreendem uma série de patologias, como tumores intra e extramedulares, fraturas patológicas, né, decorrente de metástases vertebrais, tuberculose óssea, osteomielite e osteoporose. Outras causas também são a estenose do canal medular, que é a diminuição do canal medular, né, deformidades graves da coluna, hérnia discal pode levar a uma trauma raquimedular, isquemia, em especial associada a aneurismas da aorta, infecciosas, por exemplo, a mielite transversa, a paraparesia espástica tropical e as doenças autoimunes, entre elas a esclerose múltipla, né? Então essas são ditas causas não traumáticas. Então é importante a gente saber, para as questões de concurso em relação à lesão, ao trauma raquimedular, essas várias etiologias que geram o trauma, causas não traumáticas da lesão medular, ou melhor, né, geram uma lesão medular de causa não traumática. O diagnóstico. Primeiro a gente vai falar sobre nível neurológico. Eu coloquei isso de vermelho porque é extremamente importante esse tema nos concursos, né? O exame neurológico é segundo o protocolo da escala EJA, onde é examinado a força motora, a sensibilidade e os reflexos. Cabe ressaltar que em casos traumáticos, durante a fase de choque medular, você pode ter ausência de reflexos. Então isso impossibilita você classificar a lesão completa ou incompleta. A volta dos reflexos bulbocavernoso e cutâneo anal marcam o fim do choque medular, tá? E em momento este em que devemos repetir o exame neurológico para determinar o grau, se a lesão é completa ou incompleta, e o nível, né, a partir da avaliação da sensibilidade e a avaliação da motora, né? Então não adianta você fazer o exame neurológico num paciente em choque medular, porque você não vai ter condições de classificar, de determinar o grau e nem o nível da lesão. Em relação ao nível da lesão medular, define-se como tetraplegia, o acometimento de tronco, membros superiores e inferiores, e a paraplegia como comprometimento de tronco e membros inferiores, tá? Na propedêutica, conceituamos plegia como ausência de movimento, né, enquanto paresia como a diminuição de força.
No entanto, a classificação ela recomenda que a gente sempre classifica tetraplegia ou paraplegia e não tetaparesia ou paraparesia, né? A diferenciação dos casos nos quais há movimentação muscular ativa e ou preservação sensitiva abaixo do nível da lesão se dá por uma escala específica, que é a escala de Frankel. Tá? Então, o termo utilizado, preconizado nesses casos é de tetraplegia ou paraplegia. Determinamos o nível sensitivo da lesão através da avaliação clínica da sensibilidade dos dermátomos ao toque leve e à dor, né? Então é importante, você avalia pontos-chave dos dermátomos, dando notas de 0 para ausência de sensibilidade e 1 para sensibilidade alterada, no caso diminuição ou aumento, e 2 para sensibilidade normal. Então você tem alguns pontos-chave, em outras aulas a gente pode mostrar isso, alguns pontos-chave no corpo, e na escala EJA mostra isso também, alguns pontos-chave em que você vai testar ou a sensibilidade leve ou a sensibilidade mais pesada, vamos dizer assim, sensibilidade leve através do algodão e sensibilidade mais forte através do agulhamento, né? Então, e aí você classifica de acordo com esses pontos-chave dos dermátomos correspondentes, né, a cada nível neurológico de 0 até 2. Tá? O nível motor, a gente também faz uma avaliação do grau de força muscular, avaliando pela avaliação da força muscular, né? O grau de 0 até 5, 0 paralisia total, 5 normal, né? Então esse quadro aqui é extremamente importante, né, a gente saber, né? O teste muscular manual, tá? Então 0 paralisia total, 1 você tem uma contração visível, palpável, sem movimentação nenhuma. O grau 2 você tem uma movimentação ativa a favor da força da gravidade, né? Então o indivíduo não consegue vencer a força da gravidade, então você coloca a força da gravidade a favor do movimento. O grau 3 você vence a gravidade, mas não vence nenhuma resistência em que você coloca. O grau 4 você vence a resistência do examinador, e o 5 seria o normal, você vence uma resistência extremamente alta. Essa gradação ela não é aplicada aos músculos do tronco, então você tem a avaliação dos miótomos e testes musculares correspondentes. Então você vai avaliar de C5 até T1 de acordo com a ação dos membros inferiores, superiores e inferiores. Então de C5 a T1, C5 flexão do cotovelo, C6 extensão do punho, C7 extensão do cotovelo, C8 flexão das falanges distais e T1 abdução do quinto dedo. Do nível T2 a L1 não é possível quantificar esses níveis. Você começa a quantificar a partir do L2 até o S1. L2 flexão do quadril, L3 extensão do joelho, L4 dorsiflexão do pé, L5 extensão do hálux e S1 plantiflexão. Tá? Então essa tabela também, junto com a outra tabela de avaliação da força muscular, são informações extremamente importantes nos concursos. O nível sensitivo ele é definido como o segmento mais distal da medula que tem função sensitiva normal em ambos os lados do corpo. O nível motor é o último nível em que a força é pelo menos grau 3 e o nível acima tem força muscular grau 5. Então isso aqui é extremamente importante. Vamos explicar isso aqui com calma. Quando eu estiver avaliando o nível sensitivo, então eu vou falar que o nível sensitivo é C5, C6, C7, C8, ou qualquer outro tipo de nível. Se eu avaliar a sensibilidade naqueles pontos específicos, pontos-chave que eu falei anteriormente, você tiver uma função sensitiva normal em ambos os lados do corpo. Então eu tenho esse nível C5, eu avaliei, aqui eu estou falando de miótomo, desculpa.
Estou falando do nível de sensibilidade, né? Então eu avaliei o dermátomo C7, por exemplo, e aí ele tem uma sensibilidade normal. C8 já não tem mais essa sensibilidade. Então o nível sensitivo seria o nível C7, que é onde você tem a sensibilidade normal. O nível motor é o último nível em que você tem pelo menos um grau 3. E o nível acima tem força muscular grau 5, normal. Então aí eu classifico esse nível como o nível neurológico, né? O nível de lesão neurológica. Tá certo? Então qualquer dúvida em relação ao que eu expliquei aqui agora é extremamente importante. Pode fazer um comentário aí que a gente responde depois, tá certo? Os exames complementares, primeiro uma radiografia anteroposterior e perfil da coluna, seria um inicial, né? Sempre que possível o paciente deve ser submetido a uma tomografia computadorizada para você avaliar e classificar melhor a lesão óssea, né? A ressonância ela não é realizada de forma rotineira, porque esses pacientes no início, normalmente eles estão instáveis do ponto de vista clínico, neurológico e hemodinâmico. A gente tem uma indicação de ressonância quando há discrepância entre o exame neurológico e o exame radiográfico ou tomográfico. Então você tem lá uma lesão na radiografia, uma lesão na tomografia e o nível neurológico não corresponde a essa lesão encontrada nesses dois exames. E aí então se opta por uma ressonância. Podemos estar diante de uma lesão neurológica sem lesão óssea. Então lá eu vejo uma determinada lesão óssea, ou às vezes nem vejo uma determinada lesão óssea, mas você tem uma lesão neurológica. E aí sim você tem uma indicação de uma ressonância magnética, né? Porque o raio-x, a tomografia, é um exame de imagem que você está mais preocupado em ver lesão óssea, enquanto a ressonância em lesão de tecidos moles. Consequências da lesão medular. Então a gente vai falar rapidamente quais são as consequências e o que é, né, o que fazer, né? Primeiro a gente começa com a dor neuropática. A dor após uma lesão medular ela é muito frequente, cerca de 1/3 dos pacientes desenvolve uma dor crônica de forte intensidade, tá? E a dor neuropática ela caracteriza por uma sensação desconfortável. Geralmente o paciente não sabe precisar onde é. A característica é em queimação, choque ou formigamento, na região na qual há perda ou diminuição da sensibilidade. Então isso seria a classificação de dor neuropática. As alterações musculoesqueléticas, a primeira alteração musculoesquelética importante seria a ossificação heterotópica, que é a formação de osso em tecido mole em locais onde normalmente não existe, né? Ocorre sempre abaixo do nível da lesão, é muito comum no quadril, mas pode ocorrer em qualquer grande articulação como o ombro, o cotovelo e o joelho. Os achados clínicos mais importantes e mais relevantes da ossificação heterotópica é você ter uma redução da amplitude de movimento articular associada ou não à crepitação durante o movimento passivo e ativo. Os sinais inflamatórios como edema periarticular, eritema, aumento da temperatura local e dor, que são sinais flogísticos do processo inflamatório, usualmente estão presentes. A detecção precoce na fase aguda da ossificação heterotópica é fundamental para o tratamento, né? Cuidados simples de prevenção das microlesões vasculares associadas à ossificação heterotópica são fundamentais, né? Então a cuidadosa mobilização articular, né, em especial no quadril, evitar punções venosas abaixo do nível da lesão, são algumas das ações preventivas contra a ossificação heterotópica. O próximo disfunção musculoesquelética importante é a osteoporose, né? Ela é reconhecidamente uma consequência da lesão medular, está muito associada com a lesão medular.
O grande problema é a facilidade, o fator de risco mais aumentado para o aparecimento de fraturas, né? Então, diante do diagnóstico de fraturas, o tratamento deve ser efetuado seguindo a conduta habitual para um paciente com a mesma idade do paciente com a lesão medular. Os resultados de osteopenia e osteoporose encontrados na avaliação através da densitometria, que é o exame que avalia isso, tem uma boa correlação com o risco de fratura. Diante dessa situação, você deve orientar o paciente do risco de fratura, né? E aí ensinar o paciente técnicas corretas para transferência e demais atividades de vida diária. Ficar atento a sinais como hiperemia, encurtamento de membro e dor, porque isso pode ser uma suspeita de lesão óssea, né? E procurar imediatamente um atendimento para o diagnóstico e tratamento correto. Então essas seriam as duas alterações musculoesqueléticas mais importantes, né? A ossificação heterotópica e a osteoporose. As contraturas também entrariam nessas lesões musculoesqueléticas ou nesse comprometimento musculoesquelético. E aí a gente começa a falar então das alterações vasculares. Você tem 3 alterações vasculares importantes, que é a hipotensão postural, a disreflexia autonômica e a trombose venosa profunda, a TVP, né? A TVP ela é muito comum em função da hipercoagulabilidade sanguínea, alterações endoteliais e estase venosa, que são comuns no lesado medular. Essa tríade é conhecida como tríade de Virchow, ou Virchow, eu não sei qual é a pronúncia correta. Está em vermelho porque isso é típico questão de prova, tá? Então a TVP ela é maior, tem uma maior chance de ocorrer em função dessa tríade de Virchow, que é aumento na coagulabilidade sanguínea, alterações endoteliais específicas do lesado medular e êxtase venosa, né? Não há um movimento, quando não há movimento dos membros, principalmente dos membros inferiores. A prevenção ele é o tratamento mais indicado com o uso de anticoagulante para prevenir essa êxtase, a movimentação passiva dos membros inferiores e o uso de meias elásticas compressivas. Outra alteração vascular importante é a hipotensão postural, né? Ela é consequência da vasodilatação abaixo do nível da lesão medular. Então você tem consequente, né, ao represamento de sangue nos membros inferiores, além de ausência ou até mesmo diminuição ou até mesmo ausência dos reflexos vasomotores posturais, né? Lembrar aí e fazer uma recordada sobre o sistema nervoso autônomo, né? A relação anatômica do sistema nervoso autônomo com a coluna vertebral, né? O sistema nervoso simpático e parasimpático. A prevenção é feita com treinamento progressivo de elevação de decúbito através da prancha ortostática, né? A ingestão hídrica adequada, o uso de meias elásticas compressivas e faixas elásticas abdominais. Então são essas algumas das recomendações para a prevenção da hipotensão postural. Disreflexia autonômica, que é uma outra alteração vascular extremamente importante e também comum em pedir nos concursos, nas provas de concurso. A disreflexia autonômica é uma crise hipertensiva, denominado com aumento de 20 miligramas da pressão arterial sistólica e diastólica basal, tá? Lembrando que os pacientes, principalmente os tetraplégicos, tendem a ter uma PA baixa devido à vasoplegia, né? Então, valores que é dito normais para a população no geral, 120 por 80 ou 130 por 90, para eles podem ser uma hipertensão arterial, uma crise hipertensiva, um aumento exagerado da pressão. A manifestação clínica mais comum é desconforto associado a cefaleia, sudorese, piloereção e dilatação das pupilas e rubor facial. E agora, extremamente importante, isso ocorre
a disreflexia autonômica só ocorre em pacientes com lesão medular acima de T6, tá? Acima de T6. Após um estímulo nociceptivo, um estímulo doloroso, abaixo do nível da lesão, pode ser desencadeada essa reação adrenérgica simpática. Essa reação leva a uma vasoconstrição importante, que é a ação do sistema nervoso simpático, né? Uma vasoconstrição de todo o leito vascular e consequente elevação da PA. Então eu tenho uma vasoconstrição, um aumento da resistência, eu tenho uma elevação da PA. Os centros, lá nos seios carotídeos, baroreceptores, que são estimulados por uma alteração da pressão acima do nível da lesão, serão ativados, né, obviamente, desencadeando uma resposta parasimpática, que é o contrário da resposta simpática. A simpática tem uma vasoconstrição, a parasimpática vai ter uma vasodilatação e uma diminuição da frequência cardíaca. Todos essas duas alterações são decorrentes do estímulo parasimpático aumentado. Esse estímulo ele não pode ser transmitido abaixo dos níveis da lesão. Então, essa vasodilatação e diminuição da frequência cardíaca, principalmente a vasodilatação, não a frequência cardíaca, do leito vascular das lesões acima de T6, ele não será suficiente para compensar essa vasoconstrição, o que leva à hipertensão arterial, ao aumento da pressão arterial, à crise hipertensiva. Tá certo? Extremamente importante, a causa mais comum é a distensão das vísceras ocas, principalmente quando você tem o não esvaziamento da bexiga e dos intestinos, né, através de um aumento na quantidade de urina na bexiga e uma retenção das fezes no intestino, uma obstipação intestinal. Mas qualquer estímulo nociceptivo abaixo do nível da lesão, por exemplo, úlceras por pressão, infecção urinária, roupas ou até mesmo sapatos apertados, pode levar a uma crise de disreflexia autonômica, tá? Então é extremamente importante esses dados aí, tá? O tratamento, obviamente, é a resolução ou retirada do estímulo nociceptivo. E aí recomenda-se também o esvaziamento vesical com sonda de alívio e colocação do paciente na posição sentada para o tratamento dessa crise hipertensiva aguda. Certo? Além das alterações musculoesqueléticas que a gente falou, das alterações vasculares, você tem a bexiga neurogênica, né? Acarreta complicações que vão desde da infecção urinária, muito comum no paciente com lesado medular, cálculos vesicais, refluxo vísico-uretral, hidronefrose e, em casos extremos, até a perda da função renal. Tá? Essa bexiga neurogênica é causada pela lesão na medula espinhal e de toda o circuito, né, que controla o esvaziamento do sistema intestinal e do sistema urinário. Enrolei aqui, né? O manejo da bexiga neurogênica, ela é basicamente garantir o esvaziamento vesical a baixa pressão, evitando a êxtase urinária e perdas involuntárias. Em função disso, né, e se faz isso através de cateterismo vesical intermitente, em função disso, infecção do trato urinário é extremamente frequente em lesados medulares. A principal doença infecciosa que acomete o trato na fase aguda, quanto na fase crônica da lesão medular, é a infecção do trato urinário. Ela está relacionada a retenção e o esvaziamento incompleto da bexiga, mais o uso intermitente do cateterismo vesical, justamente para o esvaziamento vesical, né?
O intestino neurogênico, assim como a bexiga neurogênica, também pode acontecer o intestino neurogênico. A função intestinal também estará afetada nos pacientes com lesão medular. Outra complicação importante também seriam as úlceras de pressão, né? Uma complicação facilmente evitável que leva a uma série de comprometimentos sociais, econômicos e que pode atrasar em muito, né, o processo de reabilitação. A perda de mobilidade associada à perda de sensibilidade seria a causa mais comum para o aparecimento dessas úlceras de pressão. A principal medida para evitar essa complicação é o alívio da pressão nas áreas de maior descarga de peso, nisso em média de 2 em 2 horas. Uma outra coisa importante também seria o suporte nutricional adequado e a manutenção da massa muscular, né? Porque se eu mantenho uma massa muscular, um suporte nutricional adequado, eu evito uma perda de massa magra muito grande, e aí o contato da pele com o osso ia ficar mais fácil de acontecer, né? E curativos e outras medidas também podem ter efeito adjuvantes após o aparecimento das lesões, com o objetivo de fechar essas lesões. O último comprometimento, e não menos importante, que são a espasticidade e os automatismos. E aí eu coloquei de vermelho porque é uma definição muito interessante, muito completa da espasticidade, que é uma expressão clínica de lesão do sistema piramidal, onde você tem uma hipertonia, né, um aumento do tônus muscular. E essa hipertonia ela é caracterizada pelo aumento da resistência ao estiramento muscular passivo e dependente da velocidade angular. Quanto maior a velocidade que se impõe ao movimento passivo, maior a chance de desencadear a espasticidade ou a hipertonia, né? Geralmente está associada a automatismos, que são movimentos involuntários de flexão ou extensão. A avaliação da espasticidade é realizada através da escala de Ashworth, modificada, que está lá no quadro 3. Então você pode classificar de grau 1 até grau 5 a espasticidade, né? Então você tem, ou a hipertonia, né? Você tem um tônus muscular normal, um discreto aumento do tônus grau 2, um tônus aumentado com facilidade para realizar o movimento passivo, um grau 3, um tônus bastante aumentado com dificuldade para realizar o movimento passivo, e grau 5, um tônus muito aumentado com articulação fixa em extensão ou flexão. Então você classifica a severidade da espasticidade. A intensidade da espasticidade, assim como a frequência desses automatismos, que esses movimentos involuntários de flexão e extensão, podem gerar incapacidade, impedir ou dificultar a realização das atividades de vida diária, como por exemplo as transferências. Outra informação extremamente importante: o grau de espasticidade pode aumentar com estímulos nociceptivos abaixo do nível da lesão, como distensão vesical, infecção urinária, cálculos urinários, obstipação intestinal, úlcera por pressão, paroníquia, fraturas, roupas apertadas, má postura, inadequação de assento ou cadeiras de roda, tá? Então a adequação postural é extremamente importante para esse paciente, até para evitar o aparecimento, né, a espasticidade e os estímulos e os movimentos involuntários, os automatismos. A espasticidade também pode causar deformidades articulares. Então é isso que a gente tinha falado sobre lesão medular. Uma outra coisa extremamente importante dentro da lesão medular é o nível prognóstico dessa lesão, tá? Eu diria que é dos assuntos mais importantes dentro dessa lesão medular. Esse prognóstico que eu falei anteriormente, no material que eu indico para o estudo, está lá na página 52, é o quadro 4, né? Perspectivas funcionais de indivíduos com lesão medular completa por nível de lesão, tetraplegia. Então ele vai falar sobre qual o nível da lesão e quais as metas funcionais, né? O que você pode esperar de perspectiva funcional desse indivíduo com esse nível de lesão.
Então tem aqui de C1 até T1, né? Em que o paciente tem essas metas funcionais. Você tem diversos desses quadros também para lesões abaixo de T1. Então é importante a gente dar uma olhada nesses quadros e decorar, né, o que esperar do paciente de perspectiva funcional do paciente dependendo do nível de lesão medular. Aqui ele dá um exemplo de uma lesão medular completa. Tá certo? Então é isso que eu tinha para dizer. Quem quiser fazer algum comentário, pode fazer um comentário aí, tá? Que a gente responde. O meu Instagram é o @paulobrito.fisio e a gente também tem um curso preparatório online para concursos em fisioterapia. A gente está com turma aberta, o curso tem duração de 6 meses e maiores informações você consegue lá no meu Instagram. Tá certo, galera? Até o próximo vídeo então.